participar do batismo. O batismo é um memorial, mas é uma ordenança de Deus. O próprio Jesus diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas primeiro você precisa crer em Jesus. Mas o pastor não vai pregar agora não, nós vamos pregar depois. Mas é bom que você entenda. E por que nós, os batistas, nós não batizamos criança? Porque a criança não consegue crer. Ela não tem uma idade da razão. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Se você deixar uma tomada ali, a criança vai lá e enfia o dedo na tomada e ela se mata. Ela abre a geladeira e toma o iogurte todo de uma vez, porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela precisa chegar na idade da razão. E é por isso que nós não batizamos crianças. Ela tem que chegar na idade da razão, de discernir o que ela realmente quer. Para que não se passe 1 mês, 2 meses, 1 ano, e ela, eu fiz, mas foi por emoção. E é um outro motivo de nós fazermos uma classe de batismo. Para que durante o período do batismo, da classe de batismo, eles vão aprendendo sobre a palavra, e nós pregamos sobre isso na parte da manhã. E quando ele chegar nesse momento, ele tem uma certeza de que é exatamente isso que ela quer. Para que ela jamais, em toda a sua vida, venha se desviar dos caminhos do Senhor. E se por acaso tiver alguém aqui essa noite que se desviou dos caminhos, ou ainda não teve um encontro com Cristo, que hoje possa ser essa noite. E talvez você que visite e ainda não tenha tido um encontro com Cristo, você fique pensando assim: é estranho, eu não tenho coragem de levantar a mão, eu não tenho coragem de ir lá na frente. Saiba que todos os crentes em Jesus Cristo que estão aqui nessa noite estão orando por você antes mesmo de você ter sido convidado. Estão orando pela sua vida para que você tenha esse encontro. E a maior alegria de todos que estão ao seu redor é que isso aconteça, porque toda vez que um pecador se arrepende, assim como eu me arrependi um dia, tem festa no céu, amém? Amém. E é esse o Evangelho de Cristo, é esse o Evangelho que nós pregamos, para que haja arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós vamos participar agora do batismo, e eu vou pedir um apoio, porque a gente primeiro quer o apoio da água, tem muita água aqui, mas não é do pastor não. E nós vamos ler o testemunho, e eu quero avisar vocês que você vai pegar o batizando ali, um cara forte aqui, porque o primeiro não consegue entrar no batistério sozinho, vai precisar de um cara forte, nós temos ele ali. Então, irmãos, esteja em oração e preste muita atenção. Eu estava digitando os testemunhos de cada um que vão se batizar essa noite, e eu estava pensando que não precisaria nem de uma pregação, de uma mensagem, porque o testemunho, se você prestar atenção em cada testemunho, talvez você vai se identificar em alguma área. Eu digitava e chorava, porque lembrava do velho homem que habitava em mim. Eu quero que você reflita também durante os testemunhos do velho homem que existe em você, da tua vida. Juninho, seja bem-vindo, Juninho. Vem cá, tem um lugar ali, ó. Senta onde eu estava. Juninho é um amigo de infância, irmão da Luciana. Glória a Deus, bom ver o Juninho aqui. Está com menos cabelo do que tinha antes, mas eu também. Irmãos, e a gente vai dar início ao nosso batismo. O batismo é um culto, então a reverência continua a mesma reverência ao nosso Deus. Mas a gente é muita alegria, é motivo de muita alegria. E nós não batizamos por aspersão, nós batizamos por imersão. E representa você morrer para o mundo, é exatamente esse o simbolismo do batismo. Você morre para o mundo quando você afunda nas águas, quando você imerge. E quando você submerge, você nasce uma nova criatura. Mas pastor, eu já aceitei Jesus, tá? Realmente, quando você aceita Jesus, teu nome está escrito no livro da vida. Mas o batismo é uma ordenança. Pastor, então eu preciso me batizar para ser salvo? Não. Você precisa simplesmente, para ser salvo, crer em Jesus Cristo de todo o teu coração.
Lá na cruz, tinham 2 ladrões com Jesus. Um não herdou o reino de Deus, o outro, a certeza que herdou, que o próprio Cristo falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu que aquele homem que estava do lado dele não era como ele, não era um ladrão. Ele estava morrendo, mas não porque ele merecia. Ele estava morrendo pelo pecado do próprio ladrão que estava do lado do outro. Então aquele homem que estava na cruz, ele não teve tempo de se batizar. Correto? Amém? Amém. Mas ele foi salvo? Sim. Amém? E o próprio Jesus disse que sim. Mas para nós que temos tempo de nos batizar e falar para o mundo, porque quando nós nos batizamos é muito mais do que você descer as águas e se levantar. É você dizer para o mundo, e vocês convidar os amigos e parentes, porque vocês estão dizendo para eles, nesses atos, que você agora morreu para o mundo e você vai nascer uma nova criatura. Amém? Amém. Esse é o Evangelho de Jesus. E você que é parente, é amigo, que está vindo aqui e vai ver a pessoa se batizar e ouvir os testemunhos, amanhã, quando essa pessoa tão querida que você estiver aqui, vindo participar do batismo dela, e ela errar, não está aqui perto, porque ela continua um pecador, agora arrependido, mas um pecador. E ela continua numa caminhada de querer melhorar todos os dias. Esse é o processo de santificação, irmão. Esse é o processo de santificação de todos nós, da Igreja de Cristo. É de melhorarmos todos os dias, dia após dia. E eu por si só, você, não conseguimos melhorar. Mas dando liberdade ao Espírito Santo para que Ele trabalhe em nós e através de nós, nós conseguimos melhorar a cada dia, como servos de Deus, como santos. A palavra santo quer dizer separado para Deus. E esse processo vai continuar na vida de vocês. Eu acredito que o testemunho de vocês em casa, no trabalho, já deve ter melhorado bastante. E vai melhorar muito mais se você persistir em seguir aquilo que as Escrituras te ensinam. Porque esse processo é até que Cristo volte. Ou Ele volte para buscar a sua igreja, ou Ele volte para te buscar. Falar de voltar para buscar, ninguém gosta de falar de morte. Mas todos nós estamos na fila e um dia isso vai acontecer. Mas o mais importante é, para onde vamos quando nós dermos o último suspiro? Aqueles que creem em Jesus será salvo. Salvo de quê? Da morte eterna. E isso é para todos. Jesus veio para todos. E se você ainda não aceitou, hoje é dia do teu nome ser escrito no livro da vida. Amém? Vamos dar início ao batismo, mas antes eu quero orar com a igreja. Incline sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus e vamos falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai querido que está no céu, Pai de amor, de imensa bondade, a tua igreja está aqui, ó Pai, reunida para esse ato de batismo de cada um daqueles que o Senhor escolheu, ó Pai, e resgatou. Pai querido, que nesse ato nós possamos ver realmente cada um deles morrendo para o mundo e nascendo em Cristo. Pai querido, e que a partir desse ato eles sejam proclamadores do teu Evangelho, sedentos de ganhar almas para ti, de fazer a tua obra e de dar bom testemunho. Obrigado por tudo, tome o primeiro lugar nesse culto, é o que te oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Cadê o... Faz favor, meu irmão. Nós vamos começar com a Neia, que a Neia gosta de ser chamada de Neia. Eu estava muito deprimida falando com Jesus em casa. O porquê de eu estar com dores constantes na minha perna direita e de um relacionamento de 20 anos dar errado devido a brigas entre marido, cunhada e eu. Com os bens materiais que cansei de mencionar que o importante para mim era viver em paz, sem vícios e sem ganância. Na verdade, eu estava murmurando com Jesus. Quando eu tive a ideia de andar um pouco, fui parar no bazar da Igreja Batista de Cosmos para comprar um boné, pois estava muito sol. Então, veio a diaconisa Raimunda me atender. Fiquei sabendo do nome dela depois. Então ela me perguntou se estava tudo bem. E eu contei do relato citado acima.
E ela falou que murmurar não agrada a Jesus. E convidou-me para ir ao grupo de oração, no culto ou no domingo de manhã, já que as dores do joelho ficavam mais fortes à noite. Fui ao grupo de oração e percebi que estava orando de forma a reclamar. E comecei a ficar mais calma, quando orei a Jesus de forma a ter misericórdia por nós. E agradeci irmão Raimundo e falei que ia me convencer a Jesus. E hoje estou aqui para dizer que morri para o mundo e nasci em Cristo. Glória a Deus. Né? Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vencedor, eu nasci de novo, nasci de novo, pode viver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Que bênção saber que a ação social da igreja está funcionando, está trabalhando. Porque às vezes as pessoas passam aqui e eu queria dar esse testemunho para vocês. Há muito tempo, a primeira vez que eu vi, e o El sabe disso, o El é o líder da ação social, o bazar montado, eu fiquei pensando assim, aquela passagem de Jesus, que Jesus chega no templo e chuta tudo. Só que, qual era o contexto daquela época? As pessoas queriam enriquecer, ganhar dinheiro dentro do templo, tirar proveito próprio, num momento e num local apropriado para a palavra de Deus. E aí quando Deus tocou no meu coração, eu falei, eu vou lá trabalhar. Porque antes de criticar, nós temos que fazer. E eu vim trabalhar no bazar, na outra igreja que nós trabalhávamos, lá no começo, acho que 10 anos atrás ou mais, e vi o quão lindo era esse trabalho. Porque não é venda. Quantas pessoas que perdem tudo, né? Final do ano passado, começo desse ano, em Caxias, se eu não me engano, perderam tudo. E as famílias vieram para cá e nós pegamos tudo, colocamos para fora, não era dinheiro nem de bazar. Família, escolhem o que vocês quiserem. E cada filho, eram 3 filhos e um casal. Cada um saiu com 2 bolsas de roupas. Isso é a igreja de Cristo. Então, esse bazar, nós tiramos dinheiro para comprar remédio. E se a pessoa chegar aqui e falar assim, eu preciso de uma roupa para trabalhar, eu não tenho roupa, escolhe e leva. É para abençoar a igreja e para abençoar todo o povo, todo o código. E aí você começa a entender porque Deus tem as suas mãos estendidas sobre esse trabalho. Porque agrada o coração de Deus. Não é para que ninguém se enriqueça. Uma peça de roupa custa R$1, R$2. Não é lucro, mas é um remédio, é uma cesta básica que se compra. E é tudo para a glória de Deus. Amém. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E aqui também, durante a ação social, é levada a palavra. E a Néia veio comprar uma touca, se vocês prestaram atenção no testemunho dela, e teve um encontro com Cristo. E ela voltou aquecida para o resto da sua vida. É que Jesus volte, amém? Glória a Deus. Maria Clara. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes de minha vida eu tive contato com a igreja, principalmente através de meus filhos, Renata e Cecília. Apesar dos convites e das visitas que eu realizei, eu nunca havia de fato tido encontro com Cristo. Passei por um período de minha vida em que senti um enorme vazio no meu coração, uma tristeza sem fim. Eu não sabia o porquê, até que um dia, um grupo de americanos que veio ao Brasil realizar missões de pregar o Evangelho. E eu fui à igreja com a ideia de apenas melhorar o meu inglês. À noite, o pastor desse mesmo grupo pregou sobre o perdão.
que foi a primeira vez que tive contato com Cristo e decidi aceitar Jesus. E após isso, minha vida tem estado muito melhor. Não tenho estado mais estressada ou reprimida como antes. Coisas que antes eu achava que não seria curada, mas o amor de Cristo é capaz de alcançar qualquer milagre. Maria Clara, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, se vocês conhecerem a Maria Clara, vocês vão achar que passaram açúcar na Maria Clara. Ela é um doce, dá vontade de levar para casa. Glória a Deus. É uma alegria muito grande trabalhar com ela. E ela tem um potencial muito grande. Já falei que Deus vai usar grandemente. Grandes coisas estão por vir na vida da Maria Clara. Tenha certeza disso. Ela é bênção para essa igreja. E tenho certeza que aonde ela se encontra, ela é bênção, porque ela é separada por Deus. Que Deus abençoe ela grandemente. Aline. Eu já tinha ido em outras igrejas, embora Deus não tivesse tocado no meu coração de fato. Fui convidada à igreja por uma amiga. E quando chegamos na igreja Batista de Cosmos, fui bem recebida. No momento da mensagem, fui tocada pelo Espírito Santo e aceitei Jesus como meu único Salvador. Depois, descobri que essa não era a igreja que a minha amiga havia me convidado, mas a igreja que o Senhor escolheu para eu convidar. Eu e minha amiga ficamos felizes do mesmo jeito, porque era para ser assim. Essa data ficará marcada para sempre em minha vida. Hoje sou uma nova pessoa, pois Deus me transformou. Aline, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. A Aline chegou aqui bem tímida. E aí, durante uma mensagem, ela levantou a mão e veio aqui à frente e aceitou a Jesus.
E aí sumiu um tempo e eu falei com as irmãs, ué, ninguém pegou o telefone dela? Não pegamos, então me manda o telefone. Aí a Aline apareceu, aí sumiu de novo, apareceu, e agora apareceu para ficar. Fez toda a classe direitinho, e glória a Deus. E tem sido bênção. E a Aline tem um filho que é uma bênção também. E a gente já ama essa família. Embora o marido dela chegou, ainda não, né? Está vindo do trabalho, está de serviço, mas disse que viria hoje. Eu estou ansioso por conhecê-lo. Que em breve também fará parte dessa família, eu creio nisso. E como as coisas de Deus são fantásticas. Você é convidado para uma igreja, você entra na igreja errada e sai com o melhor da igreja. Então o dono da igreja é com Jesus. Deus é maravilhoso. Deus escreve certos por linha certa. Deus não escreve nada torto, Deus escreve tudo certo. O que sai torto é o que nós fazemos. Deus faz tudo perfeito. Então ele não pode escrever em linha torta, ele escreve em linhas retas. Nós é que às vezes damos um passinho para a direita ou para a esquerda e aí erramos. Mas Deus faz tudo perfeito. Fala em perfeição. Anne? Desde pequena, sempre fui à igreja. Eu e minha mãe sempre íamos nas igrejas perto de onde morávamos. Quando me mudei para o Rio de Janeiro, fiquei por um tempo frequentando, mas depois nós nos afastamos da igreja, mas nunca de Deus. Eu e minha mãe ficamos uns anos afastadas da igreja. Depois fomos idos todo domingo em igrejas diferentes. Quando meu irmão me convidou para visitar essa igreja, eu vim. Foi a primeira vez que tive um encontro com Cristo. E aqui, pela primeira vez, me senti acolhida, como se estivesse em uma família. E assim tomei a decisão de finalmente me entregar completamente a Cristo. Anne, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vocês não podem ver que a câmera pegasse aqui, vocês iam ver. Tem gente que desce e não vai, o pastor vai. Tem que ter certeza que você morreu pro mundo e que vai descer uma nova criatura. E a Anne é levinha, né? A Anne queria... Desce! Glória a Deus, mas como é maravilhoso esse momento, irmão. É maravilhoso. E a alegria do meu coração é muito grande. Vocês não têm ideia. Luciano? Durante muito tempo eu estava totalmente perdida. Minha vida era ficar trancada no meu quarto, fumando 3 maços de cigarro por dia, entre depressão, suicídio e euforia, achando que eu não tinha mais jeito. Foi quando Deus enviou o pastor Rogério na minha casa. Depois de mais de 30 anos que eu tinha perdido o contato dele. Ele viu minha situação e ficou assustado, com a frigideira cheia de quimbras de cigarro. Pediu para fazer uma oração. Eu aceitei. Naquele momento eu senti uma paz inexplicável. Eu vi uma luz no fim do túnel. Quando eu fui dormir, sonhei com o pastor Rogério me levando para a igreja. Entrei em contato com o pastor e pedi para ir ao culto. Eu renasci naquele culto. Eu achei a paz que eu procurava há muito tempo.
senti muita forte a presença de Deus me carregando no colo. Ali eu vi que não estava sozinha e era aquela paz que eu queria na minha vida. A cada culto eu tenho mais certeza disso. Hoje eu estou pronta para viver em Cristo. Hoje faz 8 meses que eu não coloco um cigarro na boca. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim. Luciana, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas emoções. Irmão, a depressão é muito séria. A depressão é o começo de um grande abismo. E só quem teve ou tem alguém em sua família, alguém que você ama, querido, passando por um processo desse, consegue entender. Porque as pessoas de fora e do mundo acham que, desculpa a expressão chula, mas essa é a expressão que as pessoas usam. É frescura. Para quem está em depressão, as pessoas acham que tudo é frescura. E não é. A depressão é um problema muito grave de saúde. Ele precisa ser tratado. E o pior é conseguirmos entender que precisamos de apoio espiritual, mas também profissional. Agradeço a Deus pela vida do Paulo, que tem nos ajudado, com a Luciana. Deus tem aberto portas e estou orando por mais portas se abrindo aqui, de pessoas nos ajudando, porque nós oramos muito pela Luciana, clamamos pela vida da Luciana, mas a depressão também precisa ser tratada, também não, ela necessita ser tratada por um profissional da área. E muitas das vezes nós só enxergamos que estamos em depressão quando já estamos dentro dela, dentro do buraco. E aí a sua mão não alcança mais para sair sozinho. Você precisa de alguém para te ajudar a tirar. E como Deus faz as coisas, eu tenho que compartilhar rapidamente. Quando eu realmente fui, por acaso, nascido e criado nessa rua aqui de trás, eu simplesmente errei a rua. Eu nunca iria errar essa rua. Entrada de Diogo, ao invés de entrar na rua do colégio ou na outra, eu conheço, fui criado entre um e outro. E eu entrei, quem que eu vi? A mãe da Luciana varrendo, né? Eu olhei aquela coisa linda, quando parei e conversei. Lógico que ela não lembrava mais de mim, 30 anos. E aí eu expliquei, falei de quem eu era filho. Aí ela falou, minha filha não está bem. Eu falei, a gente vai orar por ela. Eu falei que a gente estava com uma igreja aqui, conversando. E ela falou, eu vou falar de você. Tu não quer falar com ela, não? Eu falei, quero. Vou falar com ela. Irmãos, eu vou relatar porque ela colocou no testemunho. A Luciana não tinha um cinzeiro, ela tinha uma frigideira desse tamanho. Quem conhece sabe que é verdade. Cheia de... Imagina uma pessoa que fuma 3 maços de cigarro por dia. Era muita coisa. Eu fiquei muito triste. E a minha tristeza é de olhar para um ser humano com o olhar de Cristo e ver que a pessoa está precisando, está pedindo socorro, precisando de ajuda. E humanamente nós somos limitados, mas Deus pode todas as coisas. Começamos a orar, a clamar, e ela me ligou pedindo para vir à igreja.
eu fui buscar, a gente tem acompanhado ela, agora tem mais irmãos ajudando, e aí fica muito mais fácil, porque realmente só o pastor, porque o pastor tem toda uma igreja, né? Aí tem mais irmãos que estão indo, visitando, e é isso, esse é o Evangelho. Quando você desce as águas, é para fazer o ID de Jesus, não é para ficar sentado no banco da igreja recebendo, não, é para você doar, porque você já recebeu. Não que não seja bom você sentar e glorificar a Deus, isso é maravilhoso. Eu, como pastor, também preciso sentar e ouvir a palavra, me alimentar da palavra, mas eu fui chamado, você desce as águas e levanta para ganhar almas, para fazer o ID, para cuidar dessas pessoas, né? E também precisamos ser cuidados. Então, se você conhece alguém passando por depressão, ou num processo de depressão, ou pensando em entrar em depressão, ore por ela, abrace, mas oriente a ela a procurar também uma ajuda profissional. Porque muitas das vezes pensamos que vamos pular, alcançar o topo e sair do buraco ou do abismo, né? Eu tenho 2 psicólogos aqui hoje, pelo menos que eu conheço, talvez tenhamos mais, né? E você não vai conseguir sozinho, sem uma ajuda profissional. Você precisa de alguém que te dê a mão e te ajude a sair desse abismo. Amém? Amém. Vamos voltar. São muitas emoções. Patrícia. Quando criança, tinha uma amiga que sempre me falava do amor de Deus e o quanto Ele nos amava. Ela era evangélica. Creio que o Senhor já plantava em mim uma semente. Conheci meu namorado, hoje meu esposo e pai dos meus 3 lindos filhos. Minha sogra sempre foi evangélica. Conversava muito comigo sobre Jesus. Mas a maior das experiências que tive para reconhecer a Deus foi quando meu filho Gabriel, apenas um bebê, teve uma convulsão febril e ficou sem respirar. No caminho do hospital, seu pai tentando reanimá-lo, eu naquele momento me ajoelhei no chão do carro e clamei ao Senhor pela vida do Gabriel. Logo, ele voltou a respirar. Depois desse acontecimento, tudo mudou. Aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas não pensem que foi fácil, pois ainda tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Sempre pensei em me batizar, porém havia impedimentos que o Senhor derrubou por terra. E hoje estou aqui para a honra e glória do seu nome. Patrícia, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Falado para a igreja que o culto não começa no horário marcado. Se é 19, para a igreja ele tem que começar às 6, porque tudo tem que ser preparado. Alguém tem que abrir as portas, alguém tem que passar uma vassoura, principalmente numa igreja nova, igual a nossa, que está começando, nós ainda não temos zeladoria. Nós temos que amar a igreja no amor de Cristo, de cuidar, limpar o banheiro, fazer todos os afazeres. Então, para isso nós temos que começar o nosso culto antes mesmo do horário, toda a igreja. E isso é para toda a igreja. A gente não deve chegar na igreja faltando 5 minutos, a gente deve chegar na igreja 1 hora, meia hora antes, para fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar?
E a Patrícia desceu as águas hoje, mas ela já chegou aqui cheia de vontade de trabalhar. E tem sido bênção na vida dessa igreja. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda vai fazer nela e através dela. Amém? Yasmin. Tenho 13 anos e nasci em um lar cristão. Mas depois de um tempo, minha família se afastou da igreja. E durante esse tempo, eu perdi 2 pessoas muito importantes para mim. E isso me fez muito mal. Mesmo sabendo que elas aceitaram Jesus antes de partirem. Eu tive uma conversa com a minha prima e ela me contou várias histórias da Bíblia que gostei muito e acredito que a partir desse momento Deus entrou na minha vida. Um tempo depois, eu e os meus pais voltamos para a igreja. Depois disso, eu aprendi mais sobre Deus e sobre as histórias de Jesus. E uma coisa que mudou depois de eu entrar para a igreja foi a minha timidez. Eu comecei a orar para me soltar mais com as pessoas. E aos poucos estou melhorando e fazendo novos amigos. Estou muito feliz em servir a Deus junto com a minha família na Igreja Batista de Cosmos. Yasmin, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Minha sede, água ao meu interior. Eu quero fluir em tais águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber a timidez da Yasmin. Irmãos, quantos adolescentes chegam nas igrejas evangélicas tímidos, com dificuldade de relacionamento, e como a igreja, e aí são todas, tá? A igreja de Cristo, ela é importante no amadurecimento e no crescimento dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. A dinâmica, a interação que elas têm é muito importante para o crescimento dela. Talvez você não consiga nem contemplar ou entender o tamanho da importância. Mas eu quero te dizer que no futuro bem próximo, na hora de fazer uma entrevista de emprego, os nossos jovens e adolescentes vão se destacar porque eles vão ter desenvoltura de falar. Porque quantos de nós, quando nos convertemos, morremos de medo de orar em público? Muitos de nós pensamos assim: eu não vou ser crente porque eu tenho dificuldade, como é que eu vou simplesmente orar? E é falar com Deus. E para falar com Deus não importa o que os outros estão pensando, o importa é que Deus está pensando daquilo que eu estou falando ou daquilo que você está falando. Mas esse relacionamento com Deus e com a igreja faz com que os nossos jovens e os adolescentes cresçam diferente. O linguajar é diferente. A maneira de pensar é diferente. Porque agora eles morreram para o mundo. E o relacionamento dele com a igreja e com todas as áreas sociais é diferente. Cristo está no centro do relacionamento. Amém? Então da boca de um jovem, de um adolescente cristão, só saem palavras que agradam ao nosso Deus. Pastor, mas eu já ouvi
ser a exceção. Eu estou falando da regra, da grande maioria. Os jovens e os adolescentes que têm um encontro com Cristo, ele é diferente. Ele é regenerado em Cristo. Amém? Roberto, falei jovem. Roberto. Confesso que Jesus falou comigo em minha vida por muitas vezes. Embora nada mudou dentro de mim. Até que em agosto de 2026 recebi em minha casa um grupo de americanos. E orientado pelo pastor Rick Thompson, falei com minha própria boca que aceitava Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Esse foi o momento mais importante da minha vida, pois a partir deste momento não vivo mais o caminho que acho certo, mas o caminho que Deus quer que eu ande. Grande Roberto. Roberto, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que nós já vivemos aqui e por tudo que ainda iremos viver nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada alma, por cada vida dessa igreja, em especial as que hoje se batizaram. Senhor, como o Senhor é bom, como as tuas mãos estão estendidas sobre essa igreja, Pai. Ó Pai, uma igreja que tem 7 meses, já estamos no 2º batismo e não há glória nenhuma em nós mesmos. A glória é tua, a honra é tua, Senhor. O Senhor que está achando graça sobre esse lugar e tem nos abençoado e contemplado com essas almas, com essas vidas que vêm para trabalhar no teu reino, para fazer o teu ídolo, como o Senhor é bom. Pai, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos imerecidas recebidas, Senhor. Como o Senhor é bom, Pai, te agradecemos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. O certificado pode vir, Roberta. É a Roberta. Amém. Glória a Deus. Bom, Roberta, seja bem-vinda. E aqui, ó, lá vai chegar mais. Vai. Glória a Deus, é bastante gente. A Yasmin, quem vai entregar para a Yasmin vai ser a Neia e o Eliandro, vai ser os pais dele. A Yasmin. Ó, se demorar muito é porque eles estão demorando a chegar, comparando o pastor não. O pastor pregou rápido. A Luciana, eu confesso que eu falei para a secretária ali, eu preciso estar errado. Isso aqui não é irmão dela não, botou que é Romildo. Eu não conheço o Romildo, eu conheço o Juninho, não é? Amém? Não é? Todo mundo só conhece o Juninho. Romildo não conhece não, pode vir.
A Patrícia. Quem vai fazer a entrega é o José Luiz. José Luiz. É o marido? Glória a Deus. Do lado da sua bênção. Ó, vou ter que chegar mais para lá, tá um pouquinho aqui, porque e a Anne, que vai ser o Iago e a Fabiana. Cadê o Aline? Cadê a Aline? Quem vai entregar da Aline vai ser a irmã dela, a Karine. Não veio? Quem vai ser? Vanessa. Cadê a Vanessa? Ô, glória! Olha só, tá vendo, né? Não tá dando aqui em cima. A gente vai... Tem duas opções, ou batizar menos gente ou aumentar o altar. Aumentar o altar, né? Então tá bom. Vocês que falaram isso. Maria Clara. Quem vai entregar vai ser seus pais, a Jaqueline e o Wander. Tua mãe não veio? Quem disse que tua mãe não veio? Teu pai e tua mãe agora são uma só carne. Pode subir, sobe aqui que eles vão tirar uma foto aí. Sobe aí, mãe. Sobe, mãe. Sobe, eu sei que tu é grande, mas não vai bater com a cabeça no teto, não. Isso. Tá. E da Neia vai ser a Raimunda. Quem? Ah, então você me vendeu por Raimunda. Gente, pode ser 50 não, não dá aqui em cima. A filha Isabelle, o filho Miller. Miller é nome de jogador. Sobe aí, né? Consegue? Depois, olha. Um de cada lado aqui para tirar a foto com ela e depois a gente... Tá tudo não, isso. Amém? Agora dá um jeito de entrar aqui todo mundo na mesma foto. Fica aí mesmo, né? Vocês. Faz fileira. Eu acho que é só o pessoal do lado aqui, eu chegar mais pra cá, eu vou chegar mais pra trás. Não, você vem pra frente. Quem se batizou vai ser o resultado. Você vem pra frente. Eu vou pra trás que vocês estão se batizando. Aqui, papagaio. Tira a foto. Amém. Poder voltar para os seus lugares. Eu acho que ele está querendo muito.